Boa noite pessoal do Instagram, boa noite pessoal do YouTube, boa noite. Como vocês passaram a semana? Todo mundo bem? Lembrando que em outubro agora a gente vai ter live às quartas-feiras e aos domingos. Gente, hoje eu queria trazer uma reflexão para vocês, que quem me acompanha há mais tempo já viu e já ouviu falar várias vezes, que é o seguinte: no projeto Reconectando as Faces, eu uso o símbolo da flor de lótus. E ontem eu ganhei de uma amiga uma flor de lótus de origami. Olha que lindo! Então eu ganhei essa flor de lótus de origami. Eu faço origami também, mas a minha amiga me deu esse origami lindo. E eu queria mostrar para vocês a reflexão que eu trago com a flor de lótus, que é a seguinte. Em relação à flor de lótus, em alguns povos ela é considerada uma flor sagrada. Por quê? Ela consegue florescer, ela consegue nascer em águas muito lodosas. E durante a noite, ela se fecha dentro dela e quando o dia amanhece, ela se abre. Então, é isso que a gente precisa fazer aqui no Reconectando as Faces. A gente precisa se fechar dentro da gente, para a gente se conhecer, para a gente se entender, olhar aqui para dentro, para que a gente consiga mudar aqui fora. Então, eu deixo para vocês essa reflexão da flor de lótus, com essa flor linda, maravilhosa, que é importante a gente entender o quanto a gente precisa reconectar as nossas faces. E é uma reconexão interna com uma reconexão externa. Muitos de vocês enfrentam a paralisia facial e a gente sempre encara que a gente tem que mudar a face, mudar o rosto, melhorar o rosto para que a felicidade venha. Mas quando a gente entende que o processo é um pouquinho diferente, que a gente precisa olhar para dentro da gente, modificar aqui dentro, diminuir as nossas dores, as nossas mágoas, as nossas angústias, as coisas caminham de uma outra forma. A gente precisa entender como olhar a vida de uma forma diferente. Se a gente tem que botar numa balança como a gente leva a vida. Se a gente leva de uma forma leve ou de uma forma pesada. Então, eu sei que a paralisia facial ela vem como um grande peso para vocês, mas a gente tem que fazer com que a vida seja um pouco mais leve. Não dá pra gente mudar a nossa história, não dá pra gente ir lá atrás e modificar o dia da paralisia, não dá. Infelizmente não dá. Mas dá pra gente transformar esse processo com um pouco mais de leveza, cuidado, carinho, amor, afeto pela gente. Porque quando a gente olha pra gente e é um pouco mais gentil com a gente mesmo, as coisas caminham de uma outra forma. Então, vamos começar a usar uma balança, gente. Como a gente está conduzindo a vida? É pesado ou é leve? Às vezes, muita gente vem pra mim e me conta que estava num grupo tal, ouviu tal coisa em relação à paralisia facial. A gente está sempre buscando informação e buscando coisas para trazer, para ajudar no nosso processo. Sim, isso é válido. Mas às vezes a gente escuta coisas muito tristes de outras pessoas. As pessoas às vezes não são tão legais com a gente quando a gente conta a nossa história. Mas a gente tem que saber em que momento a gente conta. A gente também não precisa ficar chegando no lugar e falando: eu tive paralisia facial. Porque às vezes as pessoas não estão nem percebendo, não estão nem olhando, não estão nem se dando conta disso. Só que quando você chega e fala: eu tive paralisia facial, a pessoa vem e começa a observar, começa a analisar. Só que a gente não precisa trazer esse peso e começar a anunciar para todo mundo que eu tenho uma diferença aqui, uma diferença ali. A gente precisa trazer esse processo de uma forma mais leve. Certo, gente? Então vamos começar a usar uma balança e entender que a paralisia facial veio, ninguém gostaria de passar por ela, ninguém. Mas ela veio e a gente precisa conduzi-la de uma forma mais leve. Que é olhar pra gente com menos crítica, olhar pra gente com um pouco mais de gentileza e sutileza, certo? Então vamos começar a usar uma balança aí e pensar como é que a gente está conduzindo a nossa vida. Tá pesado demais? Tá leve? Tá ficando mais leve? Tá um pouquinho, o processo tá menos sofrido? O processo tá um pouquinho mais confortável pra gente seguir? Alguém me perguntou aqui, sorrir bastante ajuda na paralisia facial? Não. O primeiro passo que é importante a gente pensar é o seguinte: quando eu venho aqui e quando eu tô numa conversa, quando eu tô usando o meu rosto, eu uso o meu rosto através da emoção.
Então, se eu tô sorrindo para alguém, esse sorriso vem da emoção. Só que se eu ficar sorrindo, 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 isso é um sorriso forçado. Isso é um sorriso mecânico. Isso não é um sorriso que vem da emoção. Então, isso não ajuda na evolução do rosto. Tudo bem, gente? A gente precisa diferenciar o que é uma microexpressão e o que é uma macroexpressão. Então, uma microexpressão é uma expressão genuína, uma expressão que vem da emoção, uma expressão que é usada, uma expressão usada com a sutileza dos músculos faciais. E se a gente ficar sorrindo, 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 isso é forçado demais, isso é uma macroexpressão que não tem relação com a nossa emoção genuína e a gente não deve ficar fazendo isso. Normalmente, quando a gente usa o rosto, a gente não fica fazendo esses movimentos, quando a gente não tem a paralisia facial. E por que quando vem a paralisia facial, a gente tem que ficar fazendo força, 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 força? Isso é contraindicado, certo, gente? Então, vamos entender que o excesso de força, o excesso de estímulo é contraindicado. E o sorriso da emoção ajuda muito. Eu quero que você veja um filme de comédia e ria nesse filme de comédia. Eu quero que você ria num contexto de emoção entre amigos, entre familiares. Isso é importante. É trazer o sorriso vindo da emoção. E não o sorriso forçado, forçado, forçado. Entende, gente? A gente precisa entender essa diferença, esse conceito diferente. Até porque, quando a gente tem a paralisia facial, um lado sorri, o outro não vai. Só esse lado que mexe, esse não vai. Então, se eu ficar trazendo sorriso, 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 esse tá cada vez mais forte e esse aqui não vai. Sorria em contexto da emoção. Não ficar fazendo isso de forma mecânica. Você ficar sorrindo, vendo um filme, rindo de uma piada, sorrindo em um contexto habitual da sua vida, isso é super válido. É claro que quando a gente enfrenta a paralisia facial, o rosto às vezes ele não aguenta muito estímulo, ele cansa mais rápido. Às vezes, se você falar mais, o rosto vai cansar. Se você sorrir mais, o rosto vai cansar. E aí você tem que entender como é que o seu rosto está naquele momento. Mas use o seu rosto de forma espontânea. Use o seu rosto habitualmente. Sorria sim. Isso é importante você sorrir quando o sorriso ele vem da emoção. Quando o sorriso é genuíno, é verdadeiro. Certo? Então, se a sua pergunta foi em relação ao sorriso genuíno, verdadeiro, sorria, seja feliz. Sim, isso é importante. É muito comum o paciente com paralisia facial esconder o rosto, tapar o sorriso, sorrir tapando o rosto. Eu queria que a gente se libertasse um pouco mais disso, sabe, gente? Eu sei que é fácil pra mim falar, vocês vão falar isso, sim, é fácil falar, mas eu queria que a gente conduzisse um pouquinho mais, de uma forma mais leve isso. Que a gente não se limitasse tanto, que a gente não se prendesse tanto nesse processo e isso não limitasse a vida de vocês. Tudo bem? Vamos começar hoje, então, com o nosso autocuidado. Todo mundo animado para isso, porque eu tô. Tem alguém me perguntando aqui quanto tempo usar a bandagem do olho e quantas horas. Depende qual é o objetivo disso. É para o fechamento ocular? Se é para a gente fechar o olho, a gente pode ficar com ela bastante tempo, até vários dias, não tem problema. Mas eu teria que entender o porquê e como é que está sendo usada essa bandagem. Então, vamos lá para a gente começar. Para quem não sabe, a gente sempre faz o abraço do rosto. O que é abraçar o rosto? É esfregar as mãos, apoiar as mãos no rosto. A gente vai começar hoje abraçando o rosto. Fecha os seus olhos, abraça o seu rosto. É sempre importante a gente tratar, a gente cuidar dos dois lados, a gente perceber os dois lados. Então, apoia as mãos aqui no rosto. Fecha os olhos, relaxa os dentes, relaxa os ombros. Se concentra na sua respiração. Esse é um momento seu. Esse é um momento onde você vai cuidar de você. Você é a pessoa mais importante na sua vida. Acolha e abrace o seu rosto. Respira fundo. Respira. Agora, a gente vai abrindo o olho devagarzinho, mas continua apoiando as mãos no rosto.
Agora eu queria que vocês não mexessem o rosto, mas que vocês apoiassem as mãos no rosto todo. Vamos apoiar as mãos no rosto. E sabe o que eu queria? Que vocês começassem a tentar ajustar o rosto. Vai mexendo para um lado, só ajustando. Se esse lado é o lado da paralisia, ele tá mais flácido, mais caído, vai ajustando ele para cima. Vai como se você conseguisse ir colocando ele no lugar. Eu quero que vocês tenham essa sensação, como se vocês estivessem colocando o rosto no lugar. Apoia a mão na face. Se esse lado ele é mais rígido, mais tenso, com uma paralisia mais antiga, vem ajustando, vem trazendo para baixo. Então vocês vão percebendo o que é importante para o rosto de vocês. Vem ajustando, como se vocês estivessem colocando e alinhando o rosto com a mão, sem mexer, sem ter movimento, tá bom? Então vem aqui e vem ajustando, percebendo o rosto, tocando no rosto. E vem ajustando de forma suave. Nunca pressiona demais a face, não. A face é algo sagrado, é algo delicado. Então, vem aqui, só vem suave, delicado e vem só tentando ajustar o seu rosto. Certo? Devagarzinho. Não esquece de respirar. Respirar é extremamente importante. Volta aqui, relaxa, respira. Vamos agora fazer 5 respirações profundas. Como é que vai ser isso? A gente vai puxar o ar, puxar o ombro, soltar o ar e soltar o ombro. 2. 3. 4. 5, certo? Agora a gente vai fazer o seguinte, apoia as mãos aqui, a gente tem as clavículas aqui, apoia as mãos aqui, olha pra cima e a gente vai contar até 5. Lembrando, sem forçar demais a cervical, sem forçar demais o pescoço, tem que ser algo confortável e agradável pra vocês. Então sustenta aqui, olha pra cima. Sustenta um pouquinho aí, sentindo alongar a parte anterior do pescoço. Então vem aqui e olha para um lado, sustenta, volta no meio, olha para o outro. E quando a gente olhar para o lado, a gente tem que sentir a lateral do pescoço alongar. Olha para o outro e sustenta. Volta para o meio e desce a cabeça. Relaxa, respira. Vamos fazer um movimento de amassar. O que é isso? A gente vai apertar a mão aqui e a gente vem aqui de forma suave, apertando o pescoço na lateral, massageando. Vem aqui devagarzinho. Isso. Do outro lado, vem massageando. Vem massageando o pescoço. Agora a gente vem aqui na nuca e vem fazendo a mesma coisa. Como se a gente estivesse pegando um gatinho pelo cangote. E vem aqui, massageando. Massageando o outro lado. Isso. Esfrega as mãos e vem com a pontinha dos dedos dando leves batidinhas no rosto. Bem suave, é bem delicado. Leves batidinhas no rosto. Agora, gente, apoia os dedos na testa e vem massageando a testa. Devagarzinho. Vai por toda a testa. Respira, não esquece de respirar. Não prende a respiração. Respira de forma suave. Vem toda a testa. Vem aqui na linha do cabelo e vem massageando a linha do cabelo. Vem, ó, pela linha do cabelo toda.
Vem toda essa linha do cabelo até aqui chegar na orelha. Vem aqui. Vem fazendo um movimento circular. Percebe essa região, compara um lado com o outro. Percebe se vocês têm alguma tensão, algum desconforto. Vem massageando. Agora, gente, a gente vai apoiar os dedos na sobrancelha. Apoia 3 dedos nas sobrancelhas aqui. Se for difícil fazer assim, apoia a palma da mão. E a gente vai movimentar para cima. Movimentar para cima. Vem fazendo um movimento circular na sobrancelha. Ou assim, ou assim. Vem aqui. Isso. Vem com os dedos em pinça agora, respira, vem com os dedos em pinça e vem aqui como se a gente estivesse beliscando a sobrancelha. A gente vai andando por ela. Aqui. A gente vai andando por ela. Isso. Vem com os polegares aqui no cantinho interno da sobrancelha, aqui embaixo dela. No lado da paralisia pode ser que você sinta dor, então não pressiona. A gente não deve favorecer a dor na face, certo? Tem que ser algo suave, sutil e delicado. Então a gente vem, ó, massageando esse pontinho de forma delicada. Vem aqui massageando de forma suave. Isso. Vem com o dedo aqui ao contrário. Acopla o dedo aqui em cima do nariz e vai pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. Devagarzinho. Não é pra fazer com velocidade, com pressão, não é isso, tá, gente? Vem devagar. Vem aqui embaixo do nariz agora e faz a mesma coisa, pra lá e pra cá. Isso. E aqui nessa covinha do queixo a gente também apoia o dedo e vem pra lá e pra cá. Isso. Vem aqui dando leves batidinhas nas bochechas. Agora pode ser um pouquinho mais rapidinho, mas também é suave, sem pressão. Vem aqui. Pode fazer assim, ó, vem como se fosse beliscando aqui, ó. Vem na bochecha toda. Vem andando pela bochecha. Vem aqui na lateral do nariz. Pega a narina, vem soltando a narina. Vem no rosto todo, no queixo, ó. Vem com 2 dedinhos aqui e vem aqui, ó, na lateral da mandíbula, aqui na margem da mandíbula e vem, ó, aqui, soltando, liberando, acordando, melhorando a oxigenação. Vem aqui rapidinho. Isso. Todo mundo bem? Respira, vamos devagar. Apoia agora nesse osso que a gente tem aqui, apoia os dedos aqui e vem massageando de forma leve, suave, vai respirando, vem devagarzinho aqui. Vem agora no meio da bochecha e vem massageando devagar. Vem devagarzinho, respirando. Isso. Agora apoia a palma da mão na lateral aqui da mandíbula e vem pra cima e pra baixo. Um vai, outro volta. Um vai, outro volta. Um vai, outro volta. Vem aqui devagar. Isso, respira. Apoia o queixo na palma da mão e vem aqui fazendo um movimento circular. Vem fazendo um movimento circular. Isso. Vem aqui com 2 dedos e vem soltando o queixo. Ó, um vai pra cima e outro vai pra baixo. Ó, vem aqui soltando o queixo.
É muito comum o paciente ficar com umas ondinhas, umas ondulações no queixo. Então, a gente vem soltando o queixo. Vem aqui. Isso. Respira. E agora, mais uma vez, esfrega as mãos. Esfrega as suas mãos. Abraça o seu rosto. Fecha os seus olhos. Respira fundo. Percebe o seu rosto. Toca no seu rosto. Acolha e abrace o seu rosto. Ele é seu, ele é importante para você e ele só está te pedindo atenção. Respira fundo. Abraça o seu rosto. Seja gentil com o seu rosto. Faça as pazes com o seu rosto. Acolha e abrace. Respira fundo. Se for difícil para você abraçar o seu rosto, vai no seu tempo. Não se cobre por isso. E se você estiver abraçando o seu rosto e a emoção vier, deixa ela vir. O choro limpa. Acolha e abrace o seu rosto. Ele é seu, ele é importante para você. E ele está te pedindo atenção. Respira fundo. Lembra de um dia muito feliz na sua vida. Se conecta com esse dia, com esse lugar. Se conecta com esse sentimento de felicidade, bem-estar, plenitude. Acolha e abrace a sua felicidade. Lembra de um momento muito feliz na sua vida. Se imagina sorrindo. Se imagina feliz, contente. Acolha e abrace o seu sorriso. Um sorriso de emoção. Por mais que não tenha movimento no rosto, mas você pode sorrir de dentro. Você pode, deve e merece ser feliz. Acolha e abrace a sua felicidade. Liberta a sua felicidade, você pode ser feliz. Respira fundo. Vai percebendo o seu rosto. Vem voltando devagarzinho, no seu tempo. Como é que vocês estão? Como é que foi para vocês o autocuidado hoje? Me conta. Todo mundo bem? Todo mundo mais leve? Como é que vocês estão? Que bom. Coração para vocês também. Tem um monte de coração. Tô recebendo um monte de coração. Coração para vocês. Eu vi aqui uma mensagem que me perguntaram no YouTube em relação à eletroestimulação. Gente, quem ainda não me acompanha aqui há mais tempo, quem está chegando agora, eletroestimulação ela é contraindicada na reabilitação de paralisia facial, tá? Então, eu tenho um vídeo no YouTube que eu mostro em mim o efeito da eletroestimulação. Então, quem quiser, dá um pulinho lá para assistir, tá? Porque a eletroestimulação ela é contraindicada. Tudo que eu faço aqui, gente, é importante a gente ressaltar que é para quem está enfrentando a paralisia facial recente ou paralisia facial de muito tempo ou de pouco tempo, tá? Então, é fundamental o autocuidado, é fundamental a gente tocar no nosso rosto. É importantíssimo isso, certo? Sinto muita dificuldade em fazer os exercícios, pois passei por uma cirurgia na cervical, mas já faz 1 ano. Vai devagarzinho, vai no seu limite, não tenta ultrapassar o seu limite.
Então, se você tem uma dificuldade na cervical, respeita isso, certo? Então, você vai ter um pouco mais de dificuldade para alongar o pescoço, provavelmente você já trata a sua cervical, então continue com o seu cuidado e cuide do seu rosto, não desista disso, tá? Por mais que você tenha uma limitação, vá sempre no seu limite, nunca tente ultrapassar e ir mais do que o seu organismo, o seu corpo aguente. Certo? Isso é muito importante na face também. Então, se a gente estiver fazendo massagem por dentro da boca ou no rosto, a gente nunca deve puxar mais do que a pele e o tecido aguenta. Então, é importante a gente entender o limite do nosso rosto, não passar da dose, não exigir mais, não tentar puxar e levar com a nossa força. O rosto, ele tem a vontade dele, a vontade própria. Não dá pra gente impor a nossa vontade com a nossa mão. Não vai ser assim que de forma grosseira, de forma agressiva, que a gente vai conseguir ganhar alguma coisa. Qual exame determina se é paralisia facial? Na verdade, a paralisia facial é um exame clínico, a gente observa a face do paciente. Para ser paralisia facial, essa semana eu falei, né, quarta-feira passada, eu falei o que é a paralisia facial. É uma lesão no nervo facial. E o nervo facial, ele é responsável pelos músculos da mímica, que são esses músculos aqui. Oi, esse é o Fred, para quem ainda não conhece. Esses músculos aqui da frente do rosto, eles são os músculos inervados pelo nervo facial, o sétimo par craniano. Então, quando a gente tem uma lesão no nervo facial, a gente tem um comprometimento desses músculos. Então, a gente tem um diagnóstico clínico para dizer se é paralisia facial ou não. Então, a gente perde a mímica, é uma das características, a gente perde os movimentos da hemiface do lado afetado. E eu quero fazer um desafio hoje. Eu falei na semana passada que eu ia trazer um desafio hoje. Ainda dá tempo para eu falar do desafio. O desafio essa semana vai ser o seguinte. Há 15 dias atrás, eu dei o desafio da carta para vocês, que era pra gente escrever uma carta com todo o sofrimento que a paralisia facial trouxe, certo? E agora eu quero que vocês escrevam essa semana uma carta com o que a paralisia trouxe de bom para você. Eu sei que às vezes vai ser difícil olhar com um olhar positivo para isso, certo? Então, mas escrevam uma carta, o que a paralisia trouxe de reflexão positiva, o que a paralisia trouxe de bom para você. Eu sei que vai ser difícil, às vezes, para algumas pessoas pensar nisso, tá? Mas, às vezes, a paralisia trouxe... Primeiro de tudo foi que vocês me conheceram, então isso é o mais maravilhoso de tudo. Brincadeira, gente. Mas é importante a gente olhar e entender o que a paralisia trouxe. Eu valorizava coisas fúteis e passei a valorizar coisas importantes. Eu estou me olhando com outros olhos. Eu estou valorizando a vida de uma outra forma, certo? Então, começa a escrever. Escreve essa carta para você. O que a paralisia facial trouxe de bom para mim. Quem quiser compartilhar e me marcar vai ser maravilhoso. Quem quiser me mandar foto também é maravilhoso, mas essa carta eu não preciso ler nada, tá bom? É uma coisa para você, é um desafio da semana. E eu vou escrever uma carta de alguma coisa positiva da minha vida também, tá? E eu vou aceitar o desafio aqui também e vou escrever uma coisa que a minha vida veio de bom para mim, o que uma coisa positiva não, o que uma coisa ruim da minha vida trouxe algo positivo para mim. Eu vou escrever, a carta é essa. O que algo negativo trouxe de bom para a gente conduzir a nossa vida, certo? Então é o desafio da carta positiva, certo? Na 15 dias atrás foi o desafio da carta negativa, mas agora vai ser o desafio da carta positiva. O que um momento difícil, um momento pesado trouxe de positivo para a sua vida? Então, eu também vou escrever a carta durante a semana e eu vou compartilhar aqui com vocês. Certo? Essa não vai precisar rasgar, não vai precisar fazer nada, menos que você queira, porque a outra a gente rasgou e jogou fora, que isso a gente tem que jogar fora. Mas o que é positivo, a gente precisa guardar e entender que tudo na nossa vida tem sempre um lado positivo e um lado negativo. Assim como a pandemia trouxe muita coisa negativa, muita dor, muito sofrimento, muita morte, muita doença, muita coisa ruim, mas ela também trouxe coisas positivas, como esse encontro que a gente tem aqui. Se não fosse a pandemia, eu não estaria aqui, eu não estaria ajudando cada vez mais vocês, certo? Então a gente tem que olhar tudo na nossa vida com um olhar positivo, da melhor forma possível pra gente. Então, a carta dessa semana é a carta O que a paralisia facial trouxe de positivo para a vida de vocês. Certo, gente? Eu acho que meu tempo aqui está acabando.
Muito obrigada por mais um domingo, vocês estarem aqui comigo. Muito obrigada por vocês confiarem no meu trabalho. Muito obrigada por acreditarem em mim e seguirem esse processo e confiarem em vocês. Porque vocês estão acreditando na sua melhora, vocês estão acreditando que é possível. Certo? Então, gente, uma boa semana para vocês. Boa noite. Domingo que vem a gente tá de volta aqui com Reconectando as Faces. Durante a semana a gente tem a live na quarta-feira que é voltada para profissional, a gente fala de termos técnicos, de coisas mais técnicas, de tratamento. E no domingo a gente tem o Reconectando as Faces, a live de autocuidado. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Um beijo enorme, uma boa semana para vocês. Cuidem de vocês. Vocês são as pessoas mais importantes da vida de vocês. Certo, gente? Um beijo enorme. Até quarta e até domingo. A gente vai se falando. Quem eu ainda não respondi as mensagens, eu peço mil desculpas, mas eu vou responder todo mundo. Eu estou recebendo muita mensagem e eu também preciso. Tudo que eu falo para vocês aqui, eu preciso viver, senão seria muito antiético e contraditório da minha parte. Então, eu também preciso trazer um pouco mais de leveza e às vezes fica muito pesado para eu conseguir falar com todo mundo, responder todo mundo. Eu sei que vocês estão esperando a minha resposta, mas às vezes eu não consigo responder todo mundo, tá bom? Eu peço desculpas por isso, mas no meu tempo eu vou conseguir responder todo mundo. Certo, gente? Então, uma boa semana para vocês. Um beijo enorme. Até semana que vem. Certo? Até mais, gente. Um beijo.